Fala pessoal, sou o professor Gil Oliveira, você está no canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Hoje é a parte 2 do vídeo de geometria espacial, vamos falar de pirâmides, cones e esferas. Não está inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, não deixa de dar o seu like se esse conteúdo for do seu interesse, se você gostar do conteúdo. Se não acompanhou a parte 1 de geometria espacial, clica no card que eu estou deixando aqui em cima. Mas também convido você a assistir o vídeo sobre geometria plana, afinal de contas não existe geometria espacial sem a geometria plana. Então assiste também ao card aqui o vídeo sobre geometria plana, para você ficar craque em geometria plana e consequentemente ficar craque na geometria espacial. Então vamos começar aqui o nosso vídeo falando aí sobre as pirâmides. Então perceba que a base de uma pirâmide ela é um polígono, nesse caso aqui nós temos um quadrado, né, como base aqui da pirâmide. E se você reparar nos vértices dessa pirâmide, nas quinas aqui, ó, da base, vai sair aqui uma aresta, aqui vai sair outra, aqui outra e aqui outra, e todas essas arestas que partem dos vértices da base são interligadas num único ponto. Então, cada uma das arestas laterais da base se encontram em um único ponto, que é, no caso aí, o vértice da pirâmide propriamente dita, tá? Então, essa é a principal característica aí de uma pirâmide. Sua base é um polígono, só que em cima ela vai ter uma ponta, certo? Uma ponta formada pelas arestas laterais que vão partir dos vértices da base e vão se encontrar em um único lugar, tá? Os elementos da pirâmide. Você tem a altura da pirâmide, que é este segmento que eu vou fazer aqui agora em verde, tá? Esse segmento em verde é a altura da pirâmide, tá? Não é o segmento azul. O segmento azul é a aresta da pirâmide. Não é a altura, porque a altura ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o plano, certo? Então, ao contrário do prisma, o prisma você pode chamar essa aresta lateral aqui de altura. Só que no caso da pirâmide, essa aresta lateral ela está inclinada, ela está oblíqua. Então, eu não posso chamar isso daqui de altura. Ela não faz um ângulo de 90 graus aqui com o chão. Então, esse segmento em verde, sim, que parte do vértice da pirâmide até o chão, fazendo um ângulo de 90 graus com o chão, é a altura da pirâmide. Temos também o apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui, ó. Eu vou fazer em verde também, ó. Esse segmento aqui que eu vou fazer em verde aqui na lateral, ele é o apótema da pirâmide, certo? E esse segmento aqui, vocês vão ver que nós vamos estudar dois tipos de pirâmides, que são os tipos de pirâmides que mais caem nas provas do vestibular. Ela serve como ponto médio daqui da base. Então, esse segmento aqui, que eu tracei em verde, aqui eu vou traçar ele em preto, ó, o apótema. Esse segmento aqui traçado em preto, que é o apótema, faz esta base aqui em vermelho, ó, ser dividida em dois segmentos iguais. Ela é o ponto médio da base da pirâmide. Agora vamos ver tudo isso daqui na prática. Tá, então nós vamos estudar os dois tipos de pirâmides que mais caem nos vestibulares, que é a pirâmide quadrangular regular e o tetraedro regular. Então vamos lá investigar que nomes são esses, tá? Lembrando aqui também a questão da pirâmide oblíqua, né? É uma pirâmide meio tortinha, né? Como se você tivesse ido lá na ponta da pirâmide lá e dado uma empurradinha, né? Uma achatadinha, tá vendo? Então uma pirâmide cuja a sua altura, ó, tá vendo a altura dela aqui, ó? O que seria a sua altura, esse segmento aqui, ó? Ele não está fazendo o ângulo de 90 graus com plano. Para ser considerado altura,
tem que fazer um ângulo de 90 graus com um plano. É por isso que no caso de uma pirâmide oblíqua, esse segmento aqui é a altura da pirâmide, tá bom? Então, agora sim vamos estudar as pirâmides que mais caem no vestibular. Vamos começar com a pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito é uma pirâmide quadrangular, né? Ela tem um quadrilátero na base, só que aqui nós vamos estudar a pirâmide quadrangular regular. O que é uma pirâmide quadrangular regular? O próprio nome já diz, quadrangular porque sua base é um quadrilátero, tá vendo? Ó? 1, 2, 3 e 4, um quadrilátero. Só que melhor ainda, esse quadrilátero ele é regular, ou seja, ele é um quadrado. Todas essas 4 medidas aqui, elas são iguais. Então é uma pirâmide cuja base é um quadrado, tá? Esse é um tipo de pirâmide que cai demais nos vestibulares. A pirâmide cuja base é um quadrado. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. O exercício vai me dar a medida da aresta lateral e a aresta da base e ele quer que eu calcule a altura da pirâmide e a sua área lateral e volume. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Ele vai me dar a medida da aresta lateral. Então esta medida aqui, a aresta lateral da pirâmide, eu vou falar que ela tem 5 centímetros, tá? E ele vai me dar a aresta da base. Ele vai me dar este lado aqui, que no caso vai ser igual em todos os 4 lados aqui da nossa base, por se tratar de um quadrado. Esta medida da aresta da base, ela também tem 5, não vamos falar que tem 5 centímetros, não, vamos falar que ela tem 4 centímetros. E agora vamos lá. A primeira coisa que ele quer que você calcule é a altura da pirâmide. Então, olha só que interessante. Eu vou traçar a altura da pirâmide aqui, partindo do vértice da pirâmide e indo até a base, até o chão. Tá? Vou fazer melhor aqui, vou pegar a ferramenta de régua, que é para esse negócio aqui sair bem certinho, que é para a gente reparar umas coisas interessantes. Ah, vai ter fórmula? Olha, não é que vai ter fórmula. A gente vai pegar uma fórmula que já existe e vai fazer uma pequena modificação, mas isso é só daqui a pouco. Ó, tracei a altura da pirâmide. Essa linha saiu meio grossa aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha mais delicada aqui. Tracei a altura da pirâmide, vai ficar assim mesmo. Tracei a altura da pirâmide. Reparem uma coisa interessante. Reparem que eu posso traçar um segmento aqui, ó, até aqui. E olha só o que nós temos aqui. Temos um triângulo retângulo, certo? Temos um triângulo retângulo aqui. Certo? Então aqui nós vamos fazer o cálculo da altura do triângulo, da nossa pirâmide, que é essa medida em vermelho, utilizando a sua aresta lateral, que é 5 centímetros, e também utilizando essa outra medida em azul aqui, que a gente ainda não sabe quanto é, mas na verdade a gente já sabe. E eu vou mostrar para vocês quanto que ela vale. Deixa eu só diminuir aqui o comprimento aqui da canetinha aqui, porque está num comprimento aqui muito grosso, pronto. Então, olha só que interessante. Quero esta medida em vermelho, que é a altura da pirâmide. Já tenho um dos lados do meu triângulo retângulo que eu tracei aqui dentro, que é 5 centímetros. Quanto vale este lado aqui de baixo? Por se tratar de uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, pelo fato da base dessa pirâmide ser um quadrado, eu posso afirmar que esta medida ela é metade da diagonal desse quadrado aí da base, tá bom? Então esta medida aqui, ela é a metade da diagonal da base, tá? Vamos ver quanto é que vale essa medida? A minha base é um quadrado.
É um quadrado de 4 por 4. Lembra que nós falamos lá na aula de geometria plana, a diagonal de um quadrado é lado raiz quadrada de 2. Então isso significa que a diagonal deste quadrado aqui do chão da minha base é 4 raiz de 2. Se essa medida aqui em azul embaixo é metade da diagonal, então esta medida aqui eu posso dizer que é 4 raiz de 2 dividido por 2, ou seja, é 2 raiz de 2 essa medida aqui de baixo. Então eu tenho um triângulo retângulo que eu preciso da medida H, que é a altura da minha pirâmide. Eu tenho uma aresta lateral de 5 centímetros e essa medida aqui de baixo é meia diagonal, é 2 raiz de 2 centímetros. Então agora fica fácil a gente calcular a altura da pirâmide, né? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, muito cuidado ao colocar tudo na fórmula, é igual ao meu primeiro cateto ao quadrado, que é o H, mais o meu segundo cateto ao quadrado, que é o 2 raiz de 2, tá bom? 5 ao quadrado, 25. E aqui eu vou fazer 2 ao quadrado, que é 4. E raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Vou passar esse 8 para o outro lado, subtraindo, né? Porque isso aqui vai dar 8. Temos aqui 25 menos 8, 17. 17 é igual a h ao quadrado. E eu tenho aqui h igual a raiz quadrada de 17, tiro a raiz de ambos os lados, né? Ou seja, a minha altura é raiz quadrada de 17 centímetros. 17 é primo, não tem como simplificar esse 17. Então, olha só que interessante. Eu consegui enxergar aqui dentro da pirâmide um triângulo retângulo onde eu aproveito a altura da pirâmide, a aresta lateral da pirâmide e metade da diagonal da base. Essa base, ela para a gente poder afirmar que essa parte de baixo aqui vale metade da diagonal da base, essa base ela tem que ser um quadrado, ela tem que ser uma pirâmide quadrangular regular. Tá? Se for outro tipo de quadrilátero que tem aqui embaixo, a gente vai ter que primeiro fazer o cálculo da diagonal dessa base, tá? Para depois a gente ver quanto é que dá essa medida. Então tomem bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Então é metade da diagonal do quadrado, que é a minha base. Vamos calcular então a área lateral dessa pirâmide. Ó, calculei a altura da pirâmide é 17 centímetros, é raiz quadrada de 17 centímetros. Vamos agora calcular a sua área lateral. Eu tenho 4 triângulos, né? Se você olhar para a minha pirâmide é formada por 4 triângulos. Embaixo mede 4 centímetros. E a lateral aqui desses triângulos medem 5 centímetros. Então, o que vai acontecer? Basta eu calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 4 para eu ter a área lateral da minha pirâmide, né? Minha pirâmide formada por 4 triângulos, cujas medidas são 5 centímetros o lado e 4 centímetros a base. A área do triângulo, como é que calcula mesmo? Fala aí para mim. Isso, base vezes altura dividido por 2, né? Então eu vou pegar a minha base, que é 4, vezes a altura. Opa, cuidado, a altura não é 5. Vocês já iam colocando 5 aqui na fórmula. Não, 5 é essa medida lateral. A altura é este segmento aqui. Ela tem que formar um ângulo 90 graus com a base, certo? Então a gente precisa calcular a altura desse triângulo, certo? Então para isso a gente vai ter que fazer Pitágoras de novo, para eu poder calcular a altura deste triângulo. Por se tratar de um triângulo isósceles, ou seja, aqui tem 5 centímetros e aqui também tem 5 centímetros,
Este segmento em preto aqui, ao tocar aqui na base, que mede 4 centímetros, divide a base ao meio, serve como seu ponto médio. Ou seja, eu vou ter um triângulozinho aqui retângulo, que mede 5 aqui, e aqui embaixo ele vai medir 2, né? O segmento em preto foi lá e dividiu a base desse triângulo em duas partes iguais. Tá? Então, eu primeiro preciso calcular a altura desse triângulo para eu colocar na minha fórmula. Então, vamos fazer aqui do lado, deixa eu preservar essa camada aqui. E agora eu vou dar o delete aqui embaixo, como diria o professor Sandro Curió, e vou fazer aqui 5 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado, para descobrir quanto vale a altura desse triângulo. Lembrando que esse triângulo ele é uma lateral aqui, ó, tá vendo? Ele é uma lateral da minha pirâmide. 25 igual a h ao quadrado mais 4, passa subtraindo, ficará 19, não, 19 não, estou ficando doido, 21 igual a h ao quadrado. Então, nós teremos aí o h valendo raiz quadrada de 21. Podemos simplificar esse 21, deixa eu ver, 21 dá para dividir por 3, vai dar 7, não, 21 é 3 vezes 7, né? Estamos falando aí de dois números primos, aí o 3 e o 7, então não tem como simplificar esta raiz quadrada de 21, né? A gente vai dividir por 3, vai dar 7, depois só por 7. Então, a altura desse meu triângulo aqui é raiz quadrada de 21 centímetros. Então, é isso que tem que vir aqui para o meu H. 4 vezes raiz de 21 dividido por 2. Vai dar 2 raiz de 21 centímetros. 2 raiz de 21 centímetros quadrados, aliás, né, é a área de um desses triângulos aqui, que compõe a minha pirâmide. Ela é composta de 4 triângulos, então eu vou fazer 4 vezes 2 raiz de 21. Isso aqui vai dar 8 raiz de 21 centímetros quadrados. É a área lateral da minha pirâmide, tá bom? Eu volto a te repetir as seguintes coisas. Ó, primeira coisa, vamos, como diria o William Bonner, vamos respirar. Então, respira, solta, respira, solta. Vou falar para você de novo o seguinte: se você não viu o vídeo sobre geometria plana, teorema de Pitágoras, área do triângulo, área do quadrado, diagonal de um quadrado e daí por diante, por favor, assista o vídeo de geometria plana primeiro. Não tem como aprender geometria espacial sem aprender a geometria plana. Então, por favor, assista ao vídeo de geometria plana. Depois disso, você vai assistir o primeiro vídeo que eu fiz de geometria espacial, onde eu falei de prisma, onde eu falei de cilindro, tá? Aí sim você vem para cá e eu te peço, assiste esse vídeo várias vezes e faça anotações, vai pausando ele e fazendo anotações das minhas falas. É assim que a gente estuda. A gente assiste um vídeo primeiro sem fazer anotação nenhuma, depois a gente assiste ele pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez, pausando e fazendo anotações. Aí sim a gente assiste ele de novo, entendendo tudinho que foi explicado, tá? Então, por favor, mantenha a calma, que eu tenho certeza que você vai aprender e está aprendendo geometria espacial. Assista o vídeo mais e mais vezes e faça anotações. Tenho a altura da pirâmide, tenho a área lateral da pirâmide, falta só o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide, lembra que eu falei para vocês que o volume de um prisma é área da, fala para mim aí, área da isso, né? Área da base vezes altura, né? O volume de um prisma é área da base vezes altura. Você vai continuar usando essa fórmula, só que você vai lembrar do seguinte: tem ponta, divide por 3.
O prisma não tem ponta, então o volume é a área da base vezes a altura. O cilindro não tem ponta, o volume é a área da base vezes a altura. Opa, a pirâmide ela tem uma ponta. Lembra lá das pirâmides do Egito? Ela tem uma ponta. Tem ponta? Divide por 3. A fórmula continua a mesma, mas você vai dividir por 3 por ter uma ponta. Então vamos lá. A área da minha base, a minha base é um quadrado de 4 por 4. Então, todo mundo concorda que a área da minha base é 16 centímetros quadrados? Né? Se a área da minha base é um quadrado que mede 4 por 4, então a área da base é 4. A altura, que altura é essa? É a altura da minha pirâmide, certo? Não é essa altura que nós calculamos aqui em cima, não. Isso aqui é a altura de uma das laterais. Eu quero a altura da pirâmide. Deu raiz quadrada de 17, não foi? 4 raiz de 17 dividido por 3 centímetros cúbicos. Tá? Não dá para simplificar isso aqui. Né? Não dá para simplificar esse 4 com esse 3. Então, o volume da minha pirâmide, 4 raiz de 17 sobre 3 centímetros cúbicos. Tudo bem? Maravilha. Então, esse é o primeiro tipo de pirâmide que cai muito nos vestibulares. Agora a gente vai passar para o segundo tipo de pirâmide que mais cai nos vestibulares, que é o tetraedro regular. Não, tetraedro regular não. Vamos falar primeiro de outra pirâmide quadrangular. Vamos fazer mais um exercício que eu tenho que mostrar mais uma coisa para vocês antes do tetraedro regular, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo sem cortes, tá bom? Então é um material que eu estou gravando aqui direto, então desculpa se tiver aí alguma tosse, aí algum barulhinho. Tá, mas eu estou gravando esse vídeo bruto aí direto para a gente poder não perder o embalo aqui da nossa explicação. Ainda falando de pirâmide quadrangular regular, só que agora um exemplo 2. Você aprendeu, né, que pirâmide quadrangular regular, por que ela tem esse nome? Porque a base é um quadrilátero e, melhor ainda, é um quadrilátero cujo todos os lados são iguais, ou seja, é uma base quadrada. Tá? Agora, nesse exemplo, ele vai me dar a altura da pirâmide e a aresta da base, e eu vou querer o apótema da pirâmide. Então, vamos lá. O que o exercício está me dando? Ele está me dando a altura da pirâmide. Vamos traçar ela aqui. Esta altura, ela será de 10 centímetros. E ele está me dando a aresta da base. Ele está me dizendo que esse segmento aqui, ele vale 3 centímetros. O que ele quer? Ele quer a... Não, vou falar que ele vale 4. Vou arredondar aqui para 4 centímetros para facilitar um pouquinho o cálculo. O que ele quer? Ele quer o apótema da pirâmide. Ele quer este segmento aqui que eu vou traçar em azul, tá? Ele me deu a altura da pirâmide, ele me deu o lado, a aresta da minha base, né? Um dos lados aí do meu quadrado aí da base, né? E vai valer para todos. Ele quer este cara aqui, o apótema da pirâmide. Olha só que interessante. Se eu esticar um segmento de reta aqui, eu enxergo outro triângulo retângulo. Tá vendo? Olha o Pitágoras aí de novo. E quem disse que Pitágoras ele não serve para nada? Muito pelo contrário, Pitágoras é a base da geometria plana. Então, olha só, com o apótema da pirâmide, com a altura da pirâmide, esse segmento azul é o apótema que ele quer que a gente calcule, né? Com o apótema da pirâmide, com a altura da pirâmide, eu enxergo outro triângulo retângulo. Ah, Gil, mas e esse segmento aqui embaixo aqui? Quanto que ele vale? Sem ele eu não faço Pitágoras. Pelo fato da base dessa pirâmide ser um quadrado, eu posso afirmar que este segmento aqui de baixo em preto, ele vale exatamente o valor do apótema desse quadrado. Lembra que é apótema
do quadrado. Na verdade, apótema, no caso de polígonos regulares, né? No caso de polígonos, qualquer ele que seja, na verdade, né? Mas no caso de polígonos, apótema, ele é a menor distância entre o centro e o lado da figura. E no caso de um quadrado, o apótema do quadrado é metade do lado do quadrado. Olha quanta informação. É por isso que você tem que começar com os pés no chão lá do vídeo de geometria plana, porque a gente falou muita coisa básica sobre isso. Então, o apótema de um quadrado é metade do seu lado. Então, se o quadrado tem 4 centímetros de lado, essa medida aqui, que é o apótema do quadrado, é 2 centímetros. Acabou o exercício, porque agora eu tenho um triângulo retângulo que eu sei que esta medida ela vale 10, esta medida ela vale 2, preciso saber quem é essa medida aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, vai ficar 100 mais 4, 104, raiz quadrada de 104. Dá para simplificar isso aqui? Eu creio que sim. Vamos tirar o MMC. Divide por 2 dá 52. Divide por 2 dá 26. Divide por 2 dá 13. E aí só dá para dividir por 13. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 26. Todo mundo concorda? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 13, né? O que vai acontecer? Este 2 vai sair da raiz. Veja lá os meus vídeos sobre radiciação, potenciação. Isso aqui é a base do nosso conteúdo. Então, esse 2 sai e dentro fica o 2 vezes 13. 2 raiz quadrada de 26 centímetros é o apótema da minha pirâmide. Tudo bem? Então, lembre-se. Você pode enxergar 2 triângulos retângulos dentro de uma pirâmide quadrangular, tá? Um formado pela altura da pirâmide, metade da diagonal do quadrado e a aresta lateral. Outro formado pela altura da pirâmide, pelo apótema da base e pelo apótema da pirâmide. Anota tudo direitinho. Tô de olho para ver se você tá anotando aí mesmo, tá? Se você está pausando, anotando, tudo bem? Vamos passar então para o tetraedro regular. Tem mais uma piramidezinha. Nós vimos um tipo de pirâmide que mais cai no vestibular, que é a pirâmide quadrangular regular. Agora nós vamos ver outro tipo de pirâmide que mais cai no vestibular. É o tetraedro regular, tá? Vamos ver o tetraedro regular. Deixa eu ver se tem 2 exemplos. Tem acho que só um. O que é um tetraedro regular? Ele também é uma pirâmide, só que sua base é triangular. Tá vendo? É uma pirâmide triangular. Tudo bem? É uma pirâmide triangular. Sua base é um triângulo. Só que melhor ainda, tanto a base quanto os demais triângulos que formam as laterais são todos iguaizinhos, tudo tem a mesma medida, são todos triângulos equiláteros. Os 3 triângulos que formam as laterais, mais o triângulo que forma a base, são todos triângulos equiláteros. Se aqui mede A, aqui também vai medir A. Aqui também vai mediar, aqui também vai mediar, A lá atrás, entendeu? A aqui na frente, tudo mediar. Olha que beleza. Uma pirâmide triangular regular. Esse é o nome certo dela, pirâmide triangular regular. A base é um triângulo equilátero. Consequentemente, os lados deles todos ali, se tiver todos os lados, se tiver todas as as suas faces laterais iguais à base, aí nós chamamos aí de tetraedro regular, tá? Lembrando que tetra significa 4, edro significa faces, né? São 4 faces iguais, tá aqui, tá bom? Então, se a base for um triângulo equilátero, anota assim: se a base for um triângulo, pirâmide triangular.
Se a base for um triângulo equilátero, pirâmide triangular regular. Se todas as faces forem triângulos regulares, tetraedro regular. Vamos fazer um exemplo? Não deu like ainda? Dá, clica, senta o dedo aí nesse like e já vai compartilhando esse vídeo com todo mundo que vai fazer Enem, todo mundo que vai prestar vestibular. Você está no terceiro ano do ensino médio ou em outras séries também. Por favor, compartilhe esse vídeo e inscreva-se. Inscreva-se no canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Obrigado a todo mundo que já é inscrito. Dada a altura e a aresta, calcular o apótema. Então vamos lá. O exercício vai me dar a altura da pirâmide. O exercício ele vai me dar a altura da pirâmide. Tracei, tá? E ele vai me dar a aresta lateral, ele vai me dar essa medida aqui. Ele vai me dar esta medida aqui. E ele quer o apótema da pirâmide. Eu tenho aqui a altura da minha pirâmide, que eu vou dizer que ela mede 8 centímetros. E a aresta lateral da minha pirâmide, ela vai medir 6 centímetros. Então, vamos inverter isso aqui. 6 centímetros a minha altura, 8 centímetros esta aresta lateral aqui. Ele quer o apótema da pirâmide, tá? Ele quer esse segmento aqui. Vamos traçar ele em azul aqui. Que é este segmento aqui. Cadê? Vamos pegar a régua. Ele quer o apótema que é esse segmento aqui, ó, tá vendo? Ele quer o apótema da minha pirâmide. Lembrando que o apótema da pirâmide é essa medida que vai do vértice da pirâmide aqui até a sua base, tá? Eu vou fazer uma outra modificação aqui no cálculo para dar uma facilitadinha melhor para o entendimento. Eu vou colocar 9 centímetros aqui na aresta lateral. Então a altura tem 6 centímetros, a aresta lateral tem 9 centímetros. Vamos enxergar o triângulo retângulo. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, zupt, fechei. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Bem fininho aqui, o triângulo retângulo. Bem fininho aqui, ó. Então, com a altura da pirâmide e com o apótema da pirâmide, você consegue enxergar um triângulo retângulo. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Quanto vale esta medida? Esta medida, cadê um lápis fino aqui? Vamos pegar a caneta mais fininha aqui. Esta medida, quanto que ela vale? Né? Eu preciso dela para eu poder fazer o Pitágoras aqui e calcular o apótema aqui do meu tetraedro regular. Quando você tem um tetraedro regular e com esse tetraedro regular você tem um triângulo retângulo formado pela altura da pirâmide e pelo seu apótema, esse pedacinho aqui ele vai valer 1/3 da altura da minha base, tá bom? Ele vai valer 1/3 da altura da minha base, tá certo? Então, lembra disso. Tenho um tetraedro regular, todas as faces são iguais, as medidas das arestas são todas iguais, base triangular, triângulos equiláteros. Se eu tenho um triângulo retângulo formado pela altura da pirâmide, o apótema da pirâmide, e tenho aqui que saber qual é essa medida aqui de baixo, essa medida aqui de baixo ela vai valer 1/3 da altura da minha base. Então vamos descobrir primeiro qual que é a altura da minha base. Então eu tenho um triângulo lá embaixo, estou desenhando ele aqui,
que mede 9, 9 e 9, certo? Todo mundo lembra como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse é a fórmula para poder calcular a altura de um triângulo equilátero sem precisar fazer Pitágoras. Você pode fazer Pitágoras aqui também, sem problema. Vai ficar 4,5 cm aqui, 4,5 aqui. Faz o Pitágoras aqui para descobrir quanto vale a altura, mas você não precisa. Basta lembrar que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. 9 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Tá aí o valor da minha altura deste triângulo da base, tudo bem? Podia ter deixado 8 mesmo, né? Podia ter deixado 8 mesmo, porque aí vai ficar mais simples. Vamos mudar? Vamos mudar então? Vamos mudar, vamos colocar 8 aqui só para facilitar o entendimento, tá? Só para a gente não fazer uma conta muito grande, tudo bem? Eu vou mudar aqui a altura lateral, aqui a altura, a medida das arestas. Eu vou mudar aqui, tá bom? 8, 8 e 8, porque aí a gente faz, aqui vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2, né? E aí a gente pode simplificar com esse 2 aqui de baixo. 4 raiz de 3 centímetros é a altura do triângulo da base. Então, eu preciso pegar 1/3 disso aqui, certo? Então, 1/3 de 4 raiz de 3. Aqui não tem o que fazer. 1/3 vezes raiz de 4 raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor aqui da interrogação. Esse é o valor que eu preciso, que é 1/3 da altura da minha base. Joga no Pitágoras, hipotenusa, que é quem eu quero descobrir, o apótema, né, o quadrado, é igual a 6 ao quadrado, mais tudo esse negócio aqui, 4 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Continuando aqui na frente, 6 ao quadrado é 36. Como que vai ficar aqui? O 4 ao quadrado, ele é 16. O raiz de 3 ao quadrado, ele é 3. E o 3 aqui embaixo, aqui ao quadrado, ele dá 9, tá certo? Quanto que vai ficar? Vai ficar ao quadrado igual a 16 vezes 3, 48. Vai dar 48 sobre 9. Né? Então, 36 mais 48 sobre 9, tá bom? Então, aqui, vamos fazer aqui 48 dividido por 9 aqui, só para a gente não ter que trabalhar com fração. Então, 48 dividido por 9 é igual a 5,3. Então, a ao quadrado vai ser 36 mais 5,3. A ao quadrado vai ser igual a 41,3. Passa para o outro lado aqui a raiz. O meu A, o apótema da minha pirâmide será 41,3, raiz quadrada, né, de 41,3 centímetros, tudo bem? Raiz quadrada de 41,3 centímetros está aí a resposta, tá? Então, viu um triângulo retângulo sendo formado pelo apótema da pirâmide e pela altura da pirâmide, esse pedacinho pequenininho aqui, ele será igual a 1/3 da altura da minha base. Vamos ver um outro exemplo agora onde a gente vai enxergar outro triângulo retângulo. Vamos ver aqui. Dado a aresta, encontrar a altura. A única informação que o exercício vai me dar é isso aqui, ó. Mede 10 centímetros a aresta da minha pirâmide. Por ser um tetraedro regular, tudo vai medir 10, ó. Tá vendo, ó? Eu quero a altura da pirâmide. Vamos traçar a altura aqui em vermelho? Eu quero a altura da minha pirâmide. Tracei aqui a altura
altura da minha pirâmide, quero essa medida em vermelho. O que você vai fazer? Você que é aluno do professor Gil Oliveira já enxergou aqui que se eu esticar para cá, eu não tenho apótema, tá? Então não estica para cá, tá? Não estica para cá. Se eu esticar para cá um segmento de reta, ó, eu vou formar um triângulo retângulo com este cara aqui, certo? Tem uma das medidas, que é 10 centímetros. Qual o valor dessa medida aqui de baixo? Essa medida aqui de baixo, por ser um triângulo equilátero, ela vai valer 2/3 da altura da base, tá? Essa medida aqui, tá? Então, quando você encontra um triângulo retângulo que é formado pela altura da pirâmide e uma de suas arestas laterais, aqui embaixo, esse segmento grandão aqui, são 2/3 da altura da minha base. Vamos calcular a altura da base? Tá? A altura da base é lado raiz de 3 sobre 2. 10 raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3 centímetros. Todo mundo concorda que vale 5 raiz de 3 centímetros a altura do triângulo da minha base aqui. Preciso de 2/3 disso. 2/3 de 5 raiz de 3. 2/3 vezes 5 raiz de 3. Vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3. Não tem como simplificar. 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Certo? Isso são 2/3 da altura da base. Então, esta medida aqui embaixo acabamos de descobrir. É 10 raiz de 3 sobre 3. Põe tudo no Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, igual ao primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto, 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado é 100. H ao quadrado ainda não sei. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9, certo? Então vai dar, continuando aqui, 100 igual a h ao quadrado, mais 300 dividido por 9. Vamos fazer 300 dividido por 9 aqui para a gente não ter que trabalhar com a fração. Vamos acertar esse sinal de mais aqui, que ele está meio feio. 300 dividido por 9. Isso é igual a 33,3. Então, vai ficar 100 igual a h ao quadrado mais 33,3. Passo 33,3 para o outro lado, subtraindo. 100 menos 33,3, 66,7, é isso? 100 menos 33,3. Temos 66,7 igual a h ao quadrado, raiz quadrada de 66,7 centímetros. Essa é a altura da minha pirâmide. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o cone, né? O cone, eu tenho aqui os principais componentes do cone aqui, que é a sua base, certo? Essa circunferência que fica aqui embaixo. A sua geratriz, toma muito cuidado com isso. Isso aqui não é um segmento só, tá? A gente tem vários desses segmentos aqui que estão interligando aqui o vértice do cone com a circunferência que está aqui embaixo, tá? Esse aqui é só um dos segmentos que liga o vértice à circunferência que está lá embaixo. E aí nós temos a altura do cone, né? Que, lembrando, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a base, tudo bem? Lembrando aqui também do cone oblíquo, então é aquele cone cuja altura dele não forma um ângulo de 90 graus aí com a base, tá? É um cone que está um pouquinho tortinho. A altura realmente será esse segmento aqui.
Vou fazer a telha em vermelho, né? Não é o segmento preto, porque ele está inclinado. É o segmento vermelho a altura desse cone aqui, no caso do cone oblíquo, tá bom? Exemplo 1, eu quero a altura, né? Ó, dada a geratriz e o diâmetro da base, calcular a altura. Então vamos lá, diâmetro da base. Então o diâmetro da base ele será de 10 centímetros. E a minha geratriz, ela será de 10 centímetros também. Eu quero calcular a altura desse cone. Então vamos lá, diâmetro. Diâmetro é todo esse segmento aqui, certo? São 2 vezes o raio, né? Só que a gente não vai precisar do diâmetro. Aqui a gente vai precisar do raio. O raio é o que nos importa. Então vamos traçar o raio dessa circunferência, distância do centro aqui até a borda da circunferência. Vamos traçar a altura. E olha o que nós encontramos, é ele mesmo, o triângulo retângulo, o Pitágoras. Tenho a medida aqui de baixo? Claro que tenho. O diâmetro é 10. O raio é metade do diâmetro, então aqui vai valer 5. A minha geratriz foi dada 10 centímetros. Quero a altura do meu cone. Olha que coisa mais tranquila, entendeu? Então você que não sabe Teorema de Pitágoras, ainda não aprendeu Teorema de Pitágoras, vai nos vídeos de geometria plana, vamos aprender Teorema de Pitágoras, que ela é a nossa base. Hipotenusa, que é 10, igual ao primeiro cateto, que eu não sei, mais o segundo cateto aqui ao quadrado. 100 é igual a h ao quadrado mais 25. 100 menos 25 igual a h ao quadrado. Meu h ao quadrado é igual a 75. H é igual a raiz quadrada de 75. 75 é 25 vezes 3, né? Então eu posso, se eu fizer aqui a decomposição de 75, dá para dividir por... dá para dividir por 3, aliás, né? 75 dividido por 3, vamos fazer aqui rapidamente. 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 5, né? Vai dar 25. Que dá para dividir por 5 e dá 5, que dá para dividir por 5, que dá 1. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. O 5 sai da raiz, o 3 fica. 5 raiz de 3 centímetros. Tá aí a medida da altura do meu cone, tá? Então, você consegue formar um triângulo retângulo se você olhar para a altura do cone e se você olhar para o raio da base. Você consegue fazer aqui, enxergar um triângulo retângulo aqui usando a geratriz. Lembrando que isso aqui não recebe o nome de vértice, tá? O cone, ele é um corpo redondo, ele tem face arredondada. Então, esse segmento aqui que mede 10 centímetros é a geratriz, tá? Esse é o nome, tá? Não é aresta, tudo bem? Maravilha, então vamos lá, passar para o próximo exemplo. Vamos falar da planificação. Se você pegar um cone e abrir ele, esticar ele em cima da mesa, desmontar ele, vai virar essa figura aqui. Parece uma fatia de pizza gigante, né? Parece uma fatia de pizza gigante. A área disso daqui é πRG. Tá? Então, por enquanto, quais foram as únicas fórmulas que nós vimos até agora? O volume, que é a área da base vezes a altura, e o volume de um sólido geométrico que tem a ponta, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Agora tem mais uma formulazinha, tá? Para você colocar aí no seu
repertório de fórmulas, tá? A área lateral de um cone, tá bom? É como se eu pegasse o cone, se eu pegar o cone e abrir ele, eu vou ter uma circunferência e em volta dela, pensa na casquinha de sorvete, em volta dela eu vou ter tudo essa parte aqui que está em azul. Pensa nisso dobrando, formando um cone. A área desse pedaço é πrg, tá bom? Então, vamos aqui fazer um exemplo onde a gente vai calcular a área total aqui de um cone, utilizando aí a fórmula aí do πrg, tá bom? Eu quero a área total desse cone aqui. Esse cone, ele tem a altura igual a 15 centímetros e ele tem o raio da base 5 centímetros, tá bom? O raio da base 5 centímetros. E só isso basta aí. Não, para mim eu preciso também da geratriz, né? Vamos falar que a geratriz ela tem 25 centímetros, tá bom? Então vamos lá? Vamos calcular a área total deste cone? Então vamos lá. A altura tá aqui, são 15 centímetros. A geratriz, que é este cara aqui, ela é 25 centímetros. O raio da base, que é a distância do centro até a borda da circunferência, ela tem 5 centímetros. A área total do meu cone, ela é a área dessa circunferência da base mais a área lateral, certo? A área da casquinha de sorvete. Então, a área total, a área da base, a área do círculo, πr ao quadrado. Minha base é um círculo, certo? É uma circunferência. Mais a área lateral, lembra que a gente viu lá no slide anterior? πrg, para calcular a área lateral. Vamos ver quanto é que dá aqui. Eu tenho raio ao quadrado, eu tenho 5 ao quadrado vezes o π. Eu tenho πrg, meu raio é 5, minha geratriz 25, tudo isso vezes o π. Lembrando que quando o problema não pede para você colocar nada no lugar de π, você não vai se atrever a colocar nada, você vai deixar exatamente o π ali quietinho. Temos então 25π mais 125π, 150 π centímetros quadrados a área total do meu cone, tá? Então a área do cone é total, né? É pegar a área da base, que é essa circunferência aqui, e somar com a área lateral, a casquinha de sorvete. A casquinha de sorvete, certo? O em volta, tá bom? A área da base é a mesma área da circunferência, que é πr ao quadrado. A área lateral, πrg. É só lembrar do seu documento, tá? πrg. Lembre do seu documento para você lembrar como é que calcula a área lateral de um cone. Vamos fazer o volume? Não está pedindo, mas vamos fazer o volume. Quem lembra da formulinha do volume? A área da base vezes a altura. Opa, mas tem uma ponta. Se tem ponta, vai dividir por 3. A área da base, nós já calculamos aqui embaixo, é 25 π. A altura é 15, tudo isso dividido por 3. Posso simplificar esse 15 com esse 3, vai dar 5. 25 vezes 5 vai dar 125 π centímetros cúbicos. Bem fácil, bem tranquilo, né? Então, o volume de um sólido geométrico é a área da base vezes a altura. Se esse sólido geométrico tiver ponta, você vai dividir por 3. E assim a gente encerra a parte de cone e já passamos no embalo para a esfera, a maçã, a melancia, o melão, certo? A bola de futebol.
tá? Aqui, basicamente, por enquanto, o que você precisa saber da esfera são essas outras duas formulinhas aqui. A área da esfera, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. São as únicas coisas, por enquanto. Depois eu posso até fazer outros vídeos aí falando sobre esfera, falando sobre polo, falando sobre diversas partes aí da esfera, tá bom? Mas para este início, o que você tem que saber é volume e área da esfera. Fazendo o exercício aqui agora, tá? Eu tenho uma esfera que o raio, lembrando que esse raio é da esfera, tá? Ela tem 12 centímetros de raio. Eu quero a área e o volume. Área da esfera, 4πr ao quadrado. Lembrando que esse R é o raio da esfera. Então aqui vai ficar 4 vezes π vezes 12 ao quadrado. 4 vezes π vezes 144. 4 vezes 144, vamos fazer aqui no cantinho, 16. 16 com 17, 576 π centímetros quadrados está aí a área da minha esfera. E agora, encerrando com o volume, eu tenho 4/3 de πr ao cubo. Eu tenho 4/3 de π 12 ao cubo, certo? Vamos fazer o 12 ao cubo aqui para a gente ver quanto que vai dar. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12 dá 1728. Então vai ficar 4/3 vezes π vezes 1728. 8 com 10, 18. Eu consigo simplificar esse 1728 com este 3, tá? Consigo simplificar, isso aqui vai dar 576, então ficou 4 vezes π vezes 576, isso tudo vai dar 2.304 π centímetros cúbicos a área, o volume da minha esfera. Então, com isso, a gente encerra a segunda parte do vídeo sobre geometria espacial. Dá uma olhadinha nos vídeos de geometria plana, dá uma olhadinha nos vídeos na parte 1 de geometria espacial, falando sobre prisma, falando sobre cilindros. Veja com bastante atenção esse vídeo de geometria espacial. Um grande abraço a você, não desiste, eu tô junto contigo e até o próximo vídeo.